Depois de duas conquistas consecutivas da Taça dos Campeões Europeus, em 61 e 62, o Benfica chegava ao Wembley em 1963 como rei da Europa. O adversário, o Milan, liderado por Nereo Rocco e inspirado por dois craques, Gianni Ribera e José Altafini. Era o confronto entre o campeão em título, habituado a vencer, e um gigante italiano sedento pela sua primeira coroa europeia. O Benfica, então orientado por Fernando Riera, chegava embalado pela confiança das vitórias anteriores. A eliminatória goleou o Norrköping da Suécia, com Eusébio já a mostrar o seu talento. Nos quartos, eliminou o Dukla de Praga. Nas meias finais, afastou o Feyenoord, garantindo assim a terceira final consecutiva. Do outro lado, o Milan vinha de um percurso sólido, derrotando equipas como o Ipswich Town e o Dundee. Tudo apontava para uma final histórica em Wembley, com o Benfica a tentar chegar ao tricampeonato europeu. No dia 22 de maio de 1963, mais de 45 mil pessoas enchiam Wembley. A imprensa europeia olhava para o Benfica como favorito, muito por causa de Eusébio, que já tinha encantado o mundo na final do ano anterior contra o Real Madrid. Mas o Milan vinha preparado e tinha Rivera e Altafini duas armas letais. O Benfica apresentava-se com Costa Pereira na baliza, Humberto Fernandes Cava em Fernando Cruz e Raul Machado a constituir o quarteto defensivo, Coluna e Santana no meio, Simões e José Augusto nas alas e na frente de ataque Eusébio e Torres. José Águas tinha saído do Benfica semanas antes e Torres substituía-o. Humberto Fernandes e Raul Machado estreavam-se em finais. O Benfica começou melhor. Eusébio e José Augusto criavam um perigo constante. Ao minuto 19 foi Eusébio a inaugurar o marcador com um belo golo. Os campeões da Europa estavam em vantagem e apareciam no controle. Até que aos 59 minutos, Altafini empata para os Rossoneri. Minutos antes, o médio esquerdo do Milan, Trapattoni, atingiu maltosamente e por trás Coluna. O capitão ficou 3 minutos fora. Voltou, mas retirou-se depois de 7 minutos com dores no tornozelo. Recebeu tratamento no balneário e retornou em 8 minutos. Mal andou, mal jogou. Como naquele tempo não havia substituições, o Benfica ficara reduzido a 10. Santana também se lesionara. Embora não precisara sair do terreno de jogo, o Benfica viu o seu poder ofensivo ser reduzido drasticamente. Aos 66 minutos, Altafini voltou a marcar, completando a reviravolta. Apesar das tentativas de Eusébio e Torres, o Benfica não conseguiu voltar a marcar. O jogo terminou 2-1. O Benfica falhava assim o tricampeonato europeu. O Milan conquistava a sua primeira Taça dos Campeões e abria caminho ao domínio italiano na década seguinte. Para os encarnados, foi o início de uma nova fase. Continuariam a ser gigantes, voltariam a finais, mas já não eram imbatíveis. A derrota em Wembley ficou marcada como o fim da invencibilidade europeia do Benfica em finais. Sem o nosso grande capitão, não tivemos como conseguir a vitória, lamentou-se Eusébio. Mário Coluna também se lamentou após a derrota. O treinador italiano Nereo Rocco considerava-o um dos jogadores mais temidos. Quando o Trapattoni me lesionou, estive 15 minutos a rever assistência junto à linha, mas não dava para continuar a jogar. Apenas estive a fazer figura de corpo presente. Coluna afirma ainda que a consciência de Trapattoni deve ter pesado por muito tempo. Num programa italiano, muitos anos depois, Coluna disse: "Foi o Trapattoni que me lesionou e de forma propositada. Fechou-me o peito do pé quando estávamos a vencer por 1-0. A televisão italiana convidou-me a mim e ao Sr. Trapattoni para uma entrevista em direto e ele não apareceu. Com certeza por não ter tido coragem. Fiquei magoado com esta atitude. Felizmente, não tive a oportunidade de falar mais com ele." Curiosamente, José Augusto tem uma versão diferente do lance. Eu ia receber o passe do Coluna e tenho quase a certeza de que foi o Pivatelli e não o Trapattoni quem o lesionou. Disse isso ao Coluna, mas ele pensa o contrário. Já Eusébio também ficou com a impressão de não ter sido Trapattoni o mal da fita. Depois de visionar as imagens a preto e branco da final, é possível notar que quem comete a falta sobre Coluna não se trata de Trapattoni, mas sim Pivatelli. O plot twist final: Trapattoni assina pelo Benfica em 2005 e tira o Benfica de uma seca de 11 anos sem vencer o campeonato. Trapattoni saía da luz como campeão, tendo afirmado ainda: "Eu nunca lesionei ninguém." O que é certo é que o Benfica ficava reduzido a 10 e sem o seu capitão. A final de 1963 não foi apenas uma derrota, foi o jogo que mostrou ao mundo que o Benfica podia ser batido, mesmo que de forma duvidosa. O Benfica não conseguiu o tricampeonato, já tinha assegurado o seu lugar entre os maiores da história. Ainda hoje, em cada final europeia perdida, ecoou o peso daquele jogo em Wembley. O dia
em que José Altafini e a lesão de coluna tiraram o sonho do terceiro título consecutivo.